Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês. Mais uma vez trazendo notícias importantes. Hoje vamos falar um pouquinho do programa, do ProUni, que é um programa importantíssimo do governo, na verdade criado desde 2004, com o objetivo de colocar aqueles alunos que não tiveram condições, não tiveram notas para entrar na universidade pública, ter ou uma bolsa de 50% ou uma bolsa de 100% para universidades privadas. Bom, antes disso, hoje nós colocamos um vídeo falando um pouquinho sobre o questionamento de notas do Enem digital e do Enem impresso. Galera, isso, como acontece na segunda aplicação, realmente existe uma diferença na pontuação feita pelo TRI. Isso é comum, mas ao mesmo tempo a gente fica numa interrogação sempre. É bom a gente ter essas notícias, eu sempre digo isso. Tanto que o nosso canal ele tende a ampliar esse horizonte. Porque da mesma forma que a gente fala sobre o Enem, a gente fala sobre questões, a gente discute questões aqui, fala sobre habilidades, dá uma base de ciências humanas para vocês, a gente também fala sobre o SISU, sobre o ProUni, sobre o FIES, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o ProUni, e a ideia principal é o quê? É mostrar, de uma forma geral, tudo o que a gente precisa saber, né, que eu falo sempre do regulamento embaixo do braço, tudo que a gente precisa saber. Imagina se por acaso, e eu acho muito difícil acontecer, quase, eu vou falar impossível, né? Porque a gente nunca vai acontecer, não posso falar isso. Mas o que pode acontecer é haver um cancelamento geral, mas dificilmente isso vai acontecer. Vai haver uma explicação do INEP e tal, e isso vai acabar. Bom, mas é bom sempre a gente ter todas essas notícias, né, como a gente está colocando aqui em relação às classificações das universidades, como é que estão essas listas, quais são as datas. Isso é muito importante para você que vai seguir nesse trâmite. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o SISU 2, muito importante também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o FIES. Vamos começar nossas aulas do Enem. Nós temos muitas aulas aqui no canal, mais algumas aulas sobre o Enem, geografia e entre outras dicas importantes para vocês. Fora, quando sair o edital do Enem 2021, a gente vai falar sobre o edital, vai discutir uma série de coisas importantes. Bom, por isso que eu peço para vocês sempre aquela ajuda para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar lá o joinha para a gente, dar essa moral para a gente. Por quê? Porque o nosso objetivo cada vez mais é democratizar a educação. Então, se a gente puder ajudar um pouquinho lá, clica lá, só aquele cliquezinho simples, clicou, se inscreveu, pronto aí, dá essa moral pra gente. A gente quer chegar aos 15 mil, daqui a pouco vamos chegar aos 20, ou seja, vamos caminhar lentamente aí para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. O vídeo de hoje, galera, como eu tinha falado, a gente vai falar um pouquinho sobre o ProUni. Algumas mudanças do ProUni, isso é importante pra caramba. E, claro, não são as vagas reais que o ProUni fez, porque o ProUni já abriu em janeiro. E ele está colocando vagas remanescentes agora. Então, a galera que não conseguiu, né, a gente estamos no processo ainda, galera. Tem lista de espera, tem chamadas, mas a galera que não conseguiu e já quer se inscrever no ProUni, a gente vai colocar aqui datas, vamos colocar tudo isso. Vocês sabem que eu gosto de fazer a nossa arte, tá aqui, ó, para vocês. O MEC anuncia novas regras para entrada no ProUni, né, 2021. Na verdade, essas regras elas estão relacionadas principalmente com o ProUni que começou em janeiro. Entretanto, o que a gente tem aqui são vagas remanescentes, aquelas vagas que não foram ocupadas, tá, no primeiro semestre. Por quê? Quem eram esses alunos? Esses alunos eram aqueles que vieram do Enem passado, do Enem 2019, que já tinham passado por 2 ProUnis e agora conseguiram o terceiro ProUni. Então, nem todo mundo queria o acesso à universidade privada porque estava na lista de universidades públicas. Muitos saíram, por exemplo, principalmente porque as universidades fizeram seus processos seletivos mais longos e, consequentemente, tem universidade começando o segundo semestre agora. Então, consequentemente, muita gente conseguiu entrar. E aí, quem estava inscrito no ProUni, muitas vezes saiu e voltou para a universidade pública. Ou mesmo quem estava no ProUni e conseguiu, de repente, não, vou pensar no Enem novamente. Foi fazer o Enem novamente e largou o ProUni de lado. Então, estão vários fatores aí que deixaram algumas vagas remanescentes. Além para mim, o principal, tá? Que é, o ano passado nós tivemos 2 ProUnis e as pessoas utilizaram esses 2 ProUnis e tiveram uma terceira opção. Agora a gente está com uma vaga remanescente. E essas vagas remanescentes, elas serão atribuídas ao pessoal de 2020 e alguns anteriores, mas principalmente 2020, sabe por quê? O pessoal anterior praticamente já se organizou,
mas 2020, nos dias 3 e 4 de maio, lá no portal, tá o endereço do portal aí, a gente coloca também esse endereço do portal na descrição aqui do vídeo, mas é importantíssimo que você veja, né? Pega essas datas. Mas, Roberto, essas datas eu ainda vou estar concorrendo na lista de espera. Tomara que você já tenha passado, né? Tomara que isso aconteça. Entretanto, pode acontecer sim, mas você se inscreva no ProUni, tá? Se você for chamado, você desiste do ProUni. Por quê? Você viu aí, dia 3 e 4 eu tenho toda a questão do oficial programa. O resultado previsto é dia 7, tá? Na verdade, é um processo que é comum, onde a gente coloca, por exemplo, olha, 3 e 4 me inscreveram, mandei a documentação, e aí me classifiquei, aí vou mandar a documentação dia 10 ou dia 13. Então, isso leva praticamente uma semana. Nessa semana pode ter trazido uma série de informações de universidades, com vagas, etc. Você olha, não quero mais participar, não quero mais mandar a que a gente chama de documentação, não precisa de mais nada disso. Então você pode fazer concomitante, tá olhando lá a lista de espera, que é importante, e tá ao mesmo tempo tentando lá o ProUni. Bom, existem algumas regrinhas básicas? Existe. E o que mudou, Roberto? Porque na verdade são essas mudanças no ProUni que a gente vai falar um pouquinho. Porque antigamente o ProUni, eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada, que a gente sempre faz uma artezinha bem legal para vocês darem uma olhada. No ano passado, ou, na verdade antes, né, da pandemia, todo o processo, o ProUni era por tempo de inscrição. Tipo o seguinte, você abriu lá dia 3 de maio, às 8 da manhã. Você foi o primeiro a se inscrever, você está com prioridade. E viu-se que, imagina aquele cara que não tem internet, que precisa da internet de um amigo. Porque a gente está falando de um programa para as pessoas mais carentes. Então a gente tem que pensar nisso. E hoje, a ideia do programa é em relação à nota. Então aqueles melhores classificados relacionados, claro, a todo o processo. A gente não está falando de todo mundo, galera. A gente está falando de alunos que têm uma renda de até 1,5 ou até 3. Quer dizer, 1,5, vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Ganha bolsa integral, ganham 100% de bolsa. E aqueles que ganham até 3 salários mínimos por pessoa, por renda per capita, como a gente chama, esses podem ganhar 50% porque vão ter que arcar com a outra metade do curso. Então tudo isso é importante. E isso está balizado agora de acordo com as notas. Tá? Então nós colocamos aqui a portaria. Foi uma portaria que saiu na semana passada, antes, né, da divulgação real das notas do Enem, mas uma portaria importante porque ela diz o seguinte, olha, em vários artigos, né, colocamos aqui o artigo 1, né, dos participantes do processo seletivo, o artigo 2, bota lá, os processos seletivos para ocupação das bolsas remanescentes do ProUni ocorrerão semestralmente após a conclusão do processo seletivo regular, que é o SISU, e compreenderão as seguintes etapas: inscrição dos candidatos, que nós vimos, dia 3 e dia 4, a classificação dos candidatos, e aí essa classificação que eu falei para vocês, é por isso que eu tiquei aí de azul, né, distanciei um pouquinho, né, coloquei uma sobressaindo o azul, para quê? Para que você possa entender que, olha, quem vai ser chamado para a universidade tal, para o curso tal, vai ser de acordo com a nota, com a sua nota. Como eu falei, são vagas remanescentes, a gente não tem ainda um percentual. Principalmente por quê? Porque o processo esse ano foi um processo totalmente diferente. Nós já tivemos o ProUni no início de janeiro, onde, como eu falei, quem fez o Enem em 2019 teve grande chance de participar de 3 avaliações do ProUni, entendeu? Então, por isso que tiveram vagas remanescentes. Bom, comprovação dos informes dos candidatos, e aí a gente sabe muito bem como é que é, aferição das informações do candidato, registro da concessão de bolsa ou reprovação, e aí tudo aquilo que a gente já sabe como é. Se o cara realmente tem renda, se não tem, se ele já participou do ProUni, porque, por exemplo, quem está inscrito no ProUni não pode, quem está inscrito no ProUni semestre passado também não pode. Então tem todos esses regulamentos importantes. E uma outra coisa bem importante, eu também já marquei ali, porque no artigo 4, eu sempre falo isso, eu sempre gosto de colocar isso, como eu vou colocar do Enem, entre outras portarias ou outros editais, você olhar o edital é fundamental. Eu falo do regulamento embaixo do braço em vários vídeos que vocês podem ver aqui no canal, vários vídeos eu falo sobre isso. Porque se você não sabe disso, vou dar um exemplo, você tem que ter uma média, né, lá, média aritmética das notas superior a 450 pontos. Vamos dizer que você tirou um notão em uma coisa, mas as demais você tirou nota baixa.
e a sua média aritmética é 448. Você tá fora, você não pode participar do ProUni. Caramba, infelizmente, não tem jeito. E aí, de repente, você, caramba, não consegui. Por isso. Então, os regulamentos são importantes. Que nem a questão da renda, é que nem a questão se você, de repente, você está fazendo um ProUni no semestre passado e quer trocar de faculdade. E, na verdade, você não pode se inscrever novamente, só se você tirar o de lá. Ou seja, aquele trâmite que a gente sabe que na universidade também tem. Isso é muito importante para vocês. Então, o artigo 4 lá, poderá se inscrever as bolsas remanescentes do candidato que atenda os dispostos do artigo 1 e 2 da lei, tá? E a gente já viu ali, né? Obtém uma média 450. Bolsa integral, quer dizer, os 100%, quando você tem uma média per capita de 1,5 salário, e bolsa parcial de 50%, aquele cara que vai ter uma média de 3 salários aproximadamente. Então, na verdade, galera, o que a gente sempre chama atenção, e eu digo sempre para vocês o que é importante, é que nesses regulamentos eu não posso perder data, eu tenho que saber tudo que está, né, se eu estou dentro do processo, porque às vezes você está um pouco fora do processo e quer fazer parte. Não. Lembrando o seguinte, nós temos aqui um trâmite normal. O trâmite normal sempre é SISU, ProUni e FIES. No entanto, esse ano é um ano atípico. Nós estamos fazendo o SISU agora em abril. ProUni também em abril. Esse ProUni, por exemplo, deveria ser em junho. Na verdade, deveremos ter um ProUni em junho, sim, que é o ProUni do meio do ano. Mas esse ProUni do meio do ano não quer dizer que ele vai ser um ProUni nesse trâmite do SISU, como aconteceu nesse ano, em janeiro, que o ProUni aconteceu de forma antes até da prova do Enem. Lembrando que nós temos o segundo SISU, que nós vamos estar aqui, fora todas as observações relativas principalmente às universidades. Não só em termos de datas, em termos de lista de espera, tudo isso que a gente está pesquisando aqui, colocando todas as informações, mas também para você que vai fazer o Enem novamente ou que vai fazer o Enem pela primeira vez, aqui ó, o canal vai te dar uma base muito importante de geografia, de ciências humanas, aprender como é que faz uma questão. Na verdade, esse é o macete principal do Enem, tá? E a gente vai ensinar você como é que faz isso. A gente também vai trazer muitas informações sobre o SISU, sobre todas as datas, todos os regulamentos, ou seja, por isso que a gente sempre faz a campanha aqui e a galera que está sempre junto comigo, aquela família que está junto aqui sempre fala, galera, chama mais 1, 2, 3, 4 para se inscrever lá no canal para a gente crescer um pouco mais, democratizar um pouco mais essa educação, porque é fundamental que todo mundo tenha o mesmo, como a gente pode falar assim, o mesmo processo, a mesma informação, para que todo mundo possa usufruir disso tudo. Isso é muito importante para você. Usufruir de todo o processo faz parte, tá, do concurso em si. Quando você não tem as informações, eu vi muita gente aqui que chegou e falou assim, Roberto, eu não sei como é que é o SISU. A gente bateu papo aqui, a gente falou no Instagram, falou aqui, e a gente está tentando responder todo mundo. É difícil, porque você, como trabalha o dia todo, e eu falo para vocês assim, às vezes eu chego à noite para gravar, e algumas informações importantes eu fico fazendo os meus relatórios para que eu possa trazer essas informações importantes para vocês. E aí eu consigo responder um ou outro, às vezes demora um pouquinho, 2 dias, 3 dias, mas eu tento responder todo mundo mesmo. Tá bom, galera? Então, um grande abraço. Peço novamente que se inscreva no canal, ative o sininho, dê essa moral pra gente chegar aos 15 mil. E, claro, até o nosso próximo vídeo.